Seja bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. De Jericó. Jericó está situado a aproximadamente 27 quilômetros de Jerusalém, do lado oriental do Rio Jordão, próximo a uma região montanhosa na área de Judá. A Jericó era conhecida como Cidade das Palmeiras. Por quê? Porque possuía um solo muito fértil, apropriado para agricultura. As águas do Rio Jordão atraíam agricultores e também atraíam criadores de rebanhos, porque o solo fértil e a abundância de água. Isso fez de Jericó um local atraente para se fixar habitação. E é claro, por ser um local tão aprazível, começou desde o seu início, porque ela é uma cidade antiquíssima. Os estudiosos apontam que Jericó tem mais de 8.000 anos de existência, muito anterior, inclusive, ao povo hebreu. E eles começaram, então, a construir um sistema de proteção para que eles pudessem habitar em segurança. As muralhas que foram construídas, e foram construídas em pedra, como se fazia na ocasião, elas eram famosas pela grandiosidade da sua estrutura. Na verdade, eram dois muros, um interno e um externo. O interno tinha 2 metros de largura e o externo tinha 4 metros de largura. Entre os dois havia um espaço de cerca de 5 metros. A altura da muralha era de 10 metros de altura, o equivalente a aproximadamente um prédio de 3 andares. Por ser uma muralha larga, isso possibilitava, inclusive, que fossem construídas casas sobre a própria muralha, como tudo indica, que tenha sido o caso de Raabe, que foi motivo da pregação do último domingo. Toda a muralha era cercada também com torres de vigia. É claro que quando o povo de Israel chegou a Jericó, depois de atravessar o Jordão, eles se depararam com a magnitude daquela fortificação. Vocês imaginam um povo que peregrinou 40 anos no deserto? Um povo que estava cansado daquela travessia no deserto. Um povo que se depara como primeiro obstáculo para a conquista daquela terra de Canaã, com uma fortaleza, com uma muralha inexpugnável. Jericó era considerada invencível, devido justamente às suas muralhas gigantescas e inexpugnáveis. Um povo cansado, um desafio impossível, que só poderia ser vencido por meio da fé. Na nossa série de mensagens numa nuvem de testemunhas, o nosso tema de hoje é Josué, fé para derrubar muralhas. Vamos ler Hebreus 11:30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, os muros caíram, mas só depois de serem rodeados 7 dias. Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba
que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. É muito interessante que a gente se acostumou a ouvir sobre as muralhas de Jericó. É muito interessante porque a gente conhece a história, mas a gente não medita nos meandros desta história registrada na Bíblia para o nosso aprendizado. Primeira coisa que a queda das muralhas de Jericó mostra-me é que confiar em Deus independe das circunstâncias. Preste atenção. Confiar em Deus independente das circunstâncias. Este é um desafio de fé. É muito fácil confiar em Deus quando a nossa situação está bem ou sob controle, a nossa vida está razoavelmente encaminhada, as coisas estão razoavelmente caminhando bem. Ou mesmo quando há problemas, também é muito fácil se nós temos a solução para aquele problema, se nós temos os recursos para solucionar aquela situação, mesmo havendo problemas, nós temos como resolvê-los. Mas quando as circunstâncias nos apresentam o impossível, aquilo que nós não somos capazes de fazer, aquilo que nós não somos capazes de vencer, aquilo que nós não somos capazes de resolver, aí, queridos, efetivamente começa a agir, e é necessário que assim seja, o fator chamado fé. Fé. Quando as pessoas não têm mais esperança em nada, e aí, depois de tudo, depositam a esperança em Deus, isso não é fé. Me perdoem, isso não é fé. Tentei de tudo, fui a tudo que é lugar. Não consegui, a minha última tentativa vai ser aqui. Eu estou aqui tão somente porque o médico disse que eu estou desenganado. Quem sabe aqui eu consiga alguma coisa. Isso não é fé. Minha família está destruída, eu estou à beira de um divórcio, ou então estou atravessando um divórcio sofrido, litigioso, eu estou precisando de... Isso não é fé. Isso é esperança de que algo aconteça. Essa é a diferença. Muita gente acredita que a esperança que tem de que algo vá acontecer seja sinônimo de fé, mas não é. Porque essas pessoas depositaram ou continuam depositando também a expectativa de que algo aconteça em outros recursos, através de outros meios. Tem gente que bate em tudo que é porta. Não, olha, eu vim aqui, o meu problema é impossível, mas por garantia, eu já falei com fulano, eu já busquei a ajuda de cicrano, eu estou tentando por meios próprios chegar à solução. Hebreus 11, versículo 1, por excelência, define: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu e você não somos capazes de ver. Josué, no capítulo 6, que lemos no versículo 2, recebe a mensagem de Deus. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos seu Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Queridos, até aí a mensagem é maravilhosa e linda. Eu tenho que conquistar essa cidade inexpugnável e Deus está me dizendo que já decidiu pela minha vitória, que vai me entregar a cidade, que vai me entregar o seu rei e os seus homens de guerra. Glória a Deus, aleluia.
Quando você recebe uma promessa de que Deus vai vencer por você, de que Deus vai abençoar você, de que Deus vai honrar você, é claro que é só louvor e adoração. Só que até aqui, ainda não havia sido apresentado a Josué de que forma isso iria acontecer. A primeira coisa que Deus fez antes de apresentar o desdobramento das ações daquele povo foi encorajar Josué. Encorajar Josué a confiar na vitória. Entreguei na sua mão Jericó e seus valentes. O inimigo já está derrotado. Ou seja, Josué já estava confiante na vitória, porque a promessa ele recebeu de Deus. E saiba, queridos, quando Deus opera, nada nem ninguém pode impedir. E Josué sabia disso. Da mesma forma que ele falou com Josué, é isso que ele nos fala hoje e sempre, quando nós colocamos nele a nossa fé, quando nós estamos lutando contra o inimigo. O que ele diz para mim e para você é: Álvaro, você vai lutar. O seu inimigo vai lutar contra você, mas tenha uma certeza, tenha uma plenitude de confiança. O seu inimigo já está derrotado. A batalha não tinha nem começado, queridos. A batalha, presta atenção, eles tinham mandado os espias para analisar. E olha que eu garanto a você, que o relato dos espias, vocês conhecem bem, não foi algo muito simples, não. É algo difícil, é algo complexo. As muralhas são tremendas. Como é que nós vamos atravessar uma muralha que no primeiro muro tem 4 metros de espessura? Depois tem um intervalo entre elas de 5 metros. Depois tem uma outra muralha de 2 metros de espessura. Como é que a gente vai atravessar isso? Saibam, queridos, que é óbvio que em cima das muralhas você ia encontrar artefatos bélicos, algo que era muito comum na época, que era jogar óleo quente em cima do inimigo, soldados com arco e flecha, ainda no intervalo das muralhas. Ou seja, a derrota era praticamente sacramentada. Se não fosse Deus, hoje não haveria um povo de Israel. Porque mesmo que eles tenham sobrevivido ao deserto, um grande desafio, mas não pense você que Jericó foi um desafio menor. Foi um desafio bélico. Até então no deserto eles tinham lutado contra as condições físicas deles próprios e contra as condições árduas que a natureza impunha no deserto. Agora não. Agora eles iam enfrentar artefatos bélicos que eles não possuíam. Agora eles iam enfrentar homens preparados para a batalha. Agora eles iam enfrentar um inimigo que superava em muito a capacidade que eles próprios, povo de Israel, tinham para vencer. Embora possa haver grandes muralhas, queridos, para impedir a nossa bênção, a nossa vitória, embora essa nossa luta ela seja constante e diária, eu quero que você traga no seu coração a certeza que só pode ser alimentada pela fé genuína, pela fé verdadeira, a fé de que o nosso inimigo, o adversário, o diabo, já foi derrotado por Jesus Cristo. Mas olha só, queridos, essa fé não é a fé que um dia você está maravilhoso, confiante, outro dia você está jogado na cama, desesperado. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é tão somente uma pessoa que tem expectativas que não se cumprem, e aí no dia seguinte ela está abatida, largada, jogada. Presta atenção, se o povo de Israel fosse parecido conosco, eles iam olhar Jericó e eu falar assim: desiste, Josué, vamos procurar um outro inimigo menor, depois a gente cuida de Jericó. Vamos cuidar de coisas que a gente pode resolver, depois a gente cuida de Jericó. Sabe por que muita gente não consegue avançar na vida? Porque não consegue encarar as grandes adversidades. Vai sempre colocando de lado comportamentos, atitudes, emoções, pensamentos, pessoas,
E aí, queridos, não consegue avançar, porque cada item desses que eu mencionei e outros tantos representam uma muralha inexpugnável. Não posso servir a Deus, porque eu vou ter que largar meus amigos. Muralha de Jericó. Não posso servir a Deus com as minhas ofertas e meus dízimos, porque eu amo o dinheiro. Muralha de Jericó. Não posso estar na igreja, porque eu tenho que ocupar o meu tempo com outras coisas. Eu sou um homem muito social, muito importante, com muitas... Muralha de Jericó. Eu não consigo crer na Bíblia, porque o meu intelecto não permite. Muralhas de Jericó. Eu não consigo ser abençoado, porque a minha casa é um inferno. A mulher e o marido vivem em briga o tempo inteiro. Se xingam, se ofendem. E aí acham que serão abençoados. Esse casamento, muralha de Jericó. Tantas outras coisas se apresentam para mim e para você. E por que são muralhas? Porque você não consegue transpor essas muralhas. Da mesma forma que o povo de Israel não conseguia transpor as muralhas de Jericó. Ah, pastor, mas eu pensei que muralhas fossem só problemas. Eu pensei assim, fosse, a minha dívida é uma muralha. Sua dívida é uma muralha. A minha doença é uma muralha. A sua doença é uma muralha. O meu vício é uma muralha. Também é uma muralha. Mas da mesma forma que em Jericó havia uma muralha dentro da outra, na sua vida, há muralhas uma dentro da outra. E aí a vitória não consegue atravessá-las, porque você é o primeiro a impedir. Se Josué tivesse desistido, a gente não teria o registro na Bíblia do livro de Josué. A Bíblia diz para mim assim, Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O diabo pacientemente vai construindo muralhas na nossa vida. Como assim, pastor? O diabo passa pedra a pedra com os seus demônios, vai construindo uma muralha ao seu redor, sugerindo, faz isso, e aí você pega aquilo como pensamento, sem domínio próprio nenhum. Aí ele vai sugerindo como pensamento, aí você fica derrotado, abatido, depressivo, inerte. Nem começou a guerra, já está derrotado. Aí ele vai sugerindo fé para quem? Deus, não está acontecendo nada na sua vida. E aliás, parece até que está andando para trás. É isso que você quer? É isso que a igreja vai proporcionar a você? Vai ficar marchando no mesmo lugar? Por que você não muda? E aí as muralhas vão sendo erguidas, e você está vendo essas muralhas sendo erguidas, e não toma providência nenhuma. Vai permitir que elas fiquem espessas, vai permitir que elas fiquem inexpugnáveis ou intransponíveis. Tem muita gente nas igrejas cercadas por muralhas que são piores que as muralhas de Jericó. Isaías 43:2 diz assim, Deus diz assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. A Bíblia é um tratado de vitória de Deus para a nossa vida. A Bíblia é Deus dizendo, se você estiver comigo, eu estarei com você. Mas presta atenção, queridos. Não peça a Deus para estar com você, se você não estiver com Ele. Esse que é o grande equívoco das pessoas. Deus, esteja comigo. Deus, batalha por mim. Deus, conquista essa muralha.
Mas essa pessoa não está com Deus. A vida dela é um desastre total em termos de relacionamento bíblico com Deus. O compromisso dessa pessoa com Deus é zero. É zero. E aí, queridos, não vai haver muralhas que venham ruir. Enquanto nós não nos transformarmos para sermos como Josué, um varão valoroso diante de Deus, as muralhas não ruem. Mas eu estou orando há 50 anos e vai morrer e não vai acontecer nada. Mas eu estou fazendo campanhas e estou subindo montes altíssimos. Até falei para Deus que eu vou orar no alto do Everest. Não vai, queridos, porque lá você não vai conseguir falar, porque não tem condições para isso. Ah, mas eu vou me sacrificar, eu vou e não vai acontecer absolutamente nada. Muralhas não caem, porque tão somente nós queremos. Muralhas só caem quando Deus quer. É muito importante a gente entender isso, queridos. Nós precisamos entender que nós dependemos completamente de Deus. Muita gente entende errado depender completamente de Deus. Então não preciso trabalhar. Deus vai fazer que nem fez com Elias. Vai mandar os corvos trazerem carne e eu vou ter um riacho de criar para beber água. Eu vou depender completamente de Deus. Deus vai fazer com que pessoas me deem dinheiro, com que pessoas... Isso não é depender de Deus, queridos. E se não for uma circunstância que o próprio Deus determinou, isso aí, para mim, é falta de vontade de trabalhar. Que, aliás, é um mal que tem acometido muita gente por aí afora. Josué capítulo 6, versículo 4 diz assim: 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca, um chofar. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Senhor, estava tão bonito o Senhor dizer para mim que já me entregou Jericó, mas que plano maluco é esse? Que plano maluco é desse, a gente ficar rodeando a cidade? Que coisa sem nexo, colocar soldados armados adiante, depois vem os 7 sacerdotes com as suas 7 trombetas de chifre de carneiro, depois vem a arca da aliança, depois vem o resto dos soldados que não estão armados, e a gente vai ficar dando voltinha na cidade de Jericó. Não era uma voltinha rápida não, queridos, mas... que estratégia louca é essa? O que talvez eles quisessem? Deus vai mandar raios e vai destruir muralhas de uma forma cinematográfica. Porque é assim que a gente quer. A gente quer a nossa vida facilitada por Deus. A gente quer que Deus resolva os nossos problemas. A gente não quer fazer absolutamente nada. A gente não quer mudar a nossa vida. A gente não quer mudar a nossa atitude. A gente não quer mudar o nosso coração. A gente só quer que Deus resolva os nossos problemas. A gente só quer que as muralhas caiam. Mas espera aí, a gente vai ficar dando voltinha ao redor de Jericó? Você já parou para pensar, queridos, que se isso fosse dito a você, o que é que você ia pensar? Mas Deus fala para você e para mim, querido, limpa o seu coração. Deus, querido, muda de vida. Sai da roda dos escarnecedores. Mas meus amiguinhos de infância, de trabalho, como é que eu vou largar? E aí você não observa nem isso. Quanto mais ficar rodeando Jericó. Quanto mais ficar rodeando Jericó. Deus fala assim para você: muda. Assume a sua estatura de homem e mulher de Deus. Fecha a boca, não mente. Abandona as práticas que são ilegais. Mas na sociedade que a gente vive, nós não somos capazes disso, quanto mais de ficar rodeando Jericó num plano louco. Tudo bem, o plano veio de Deus, mas que era um plano louco, aos nossos olhos continua sendo até hoje. É que a gente conhece o final da história. Lembrem-se, Josué não sabia o final exato da história. E o povo de Israel nem sabia o que ia fazer.
Eles só sabiam que iam ter que ficar rodeando. Nem sabiam que iam ter que gritar. Se você ler a Bíblia, Josué não falou nada, porque se ele falasse isso para o povo ia falar assim, estou fora, que coisa maluca. Ficar gritando eu já estou de medo. Josué nem contou a estratégia toda para o povo, queridos. A gente vai ficar rodeando, não fala nada. Não abre a boca, ele disse para o povo, em silêncio. E aí os poderosos de Jericó, observando os exaustos, cansados homens de Israel, em silêncio, rodeando. Consegue imaginar isso? Os poucos homens armados que eles tinham iam na frente. Depois vinham sacerdotes segurando as suas trombetas de carneiro. Aí depois vinha a Arca da Aliança, que eles, o que é isso? O que é aquela coisa que eles estão levando ali no meio? Não dava nem para dizer que era bomba atômica, que não existia naquela época. E aí atrás os soldados não armados. O povo de Jericó olhava assim, são loucos. O que eles estão pensando? A cidade estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Eles vão ficar dando volta aí até morrer, não vai acontecer nada. É isso também, queridos. Que as pessoas do mundo, quando nos veem, estão dizendo, está lá na igreja, está orando, agora ele é crente, agora entregou, a sua família zomba de você, escarnece de você, da mesma forma que o povo de Jericó escarneceu do povo de Israel. Nós somos chamados de loucos, fanáticos. E não existe povo mais equilibrado, ou pelo menos deveria não existir nenhum povo mais equilibrado do que o povo de Deus. Estão zombando de você, estão fazendo bullying, que é a palavra da moda. E tem muita gente preocupada, pastor, meus colegas de trabalho estão dizendo que, sabe, eu não saio para beber com eles, que eu sou antissocial. E daí? Qual o problema? Paulo diz assim, é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Você escolhe. Quem você quer agradar? A sua família? Que sempre vai fazer eventos nos domingos, é claro. E aí você vai dizer, não vou porque eu vou para a igreja. Fanático. Qual o problema voltar um dia só? Essa semana eu estava conversando com um querido aqui da igreja. E ele disse assim, pastor, estava almoçando com os amigos num domingo, e aí eu olhei para o relógio e falei assim, bom, me levantei e falei assim, tá na hora de eu ir embora, porque eu vou para a igreja. Qual é? Qual o problema voltar só um diazinho? A conversa está tão boa. Ele falou, não, eu tenho compromisso, eu estou indo para a igreja, ó, foi embora. Atitude de homem de Deus. Porque a maioria fala assim, você tem razão, qual é o problema? Um diazinho só, ok. Eu vou ser o seu chefe, vou tirar um diazinho só do seu salário. E aí eu quero ver se você não vai reclamar. Um diazinho só do seu trabalho. Mas para Deus, um diazinho só não faz diferença. Queridos, que zombem, que escarneçam. Uma coisa Josué sabia, a vitória é minha, porque Deus me entregou. E uma coisa eu também sei. Podem zombar, podem escarnecer, a vitória é nossa, no nome de Jesus. Vocês estão lembrados que, antes deles entrarem na terra prometida, Deus ordenou que eles fizessem facas de pederneira, facas de pedra, para que eles fossem circuncidados. A faca não foi feita para guerra. A faca foi feita para aliança com Deus. Deus poderia ter dito para eles, queridos, preparem facas, preparem algum tipo de armamento. Podia ter dado para eles. Deus deu a revelação para para Moisés, de todos os artefatos do tabernáculo. Deus deu medidas materiais. Deus podia ter falado assim, Josué, vou te revelar uma arma invencível. E você vai construir nas medidas tais, com material tal, e ninguém vai poder vencer você. Aí as pessoas iam aplaudir, porque tem lógica. Eu estou de posse de um armamento, aí sim tem lógica eu me tornar vencedor.
Mas a estratégia de Deus para eles não tinha nem armas, não tinha espadas, não tinha lanças. Tinha andar rodeando a cidade calado e calado. Calado. Já entendeu? Você fala demais, queridos. Você reclama demais. Você traz para você palavras de derrota. Você mesmo diz que não vai ser capaz, que não vai dar, que não aguenta mais, que está cansado, que está batido, que está exausto, que não suporta mais, que desse jeito não dá. Não é isso? Eles também podiam falar, Josué, não dá calado. E para o povo de Israel ficar calado. Fica calado. Você entrega suas próprias... Josué prepara. Estão rindo, infelizes, mas no 7º dia vocês vão ver, nós vamos gritar e as muralhas vão cair. Ele podia ter dito, ele recebeu a palavra de Deus, mas a ordem foi calado. Eu sei da minha vitória, mas Deus diz para mim, calado, Auri, calado eu fico. Sabe por quê? Quando eu abrir a boca, vai ser para o brado da vitória. Eu não vou abrir a boca para lamentação, resmungos. Para reclamação, não abra a boca. A gente precisa aprender a esperar calado, calado. Presença da arca. Para o povo de Israel, era a presença de Deus no meio do povo. Cada vez que eles olhavam para aquela arca da aliança, era a certeza, a vitória não depende de mim, a vitória depende de Deus. A vitória não depende das minhas forças, da minha capacidade. Esquece, queridos. Tantos crentes arrogantes. Eu sou melhor, eu sou bom, eu não tolero, eu não aceito, eu não faço, eu não vou. A gente depende tão somente de Deus. Por que eu acordo? Misericórdia do Senhor. A gente não entende, muita gente gosta. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ai, são as bênçãos de Deus. Também. Mas essas misericórdias é a misericórdia do Senhor em não ter consumido você, e não ter me consumido também. Ter me permitido continuar vivo. Porque a própria Bíblia fala, a misericórdia do Senhor é a única causa pela qual nós não somos consumidos. Então, se nós dormimos e acordamos, sejamos gratos. Se você tem trabalho, seja grato. Aí você vai dizer, porque você não sabe o chefe que eu tenho. Porque você não ganha o salário que eu tenho. Calado! Está vendo como é difícil? É só começar dezembro, a pessoa começa. Mas e isso? Mas e aquilo? Mas etc. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós dependemos absolutamente de Deus. Nossa vitória na dependência de Deus. Salmo 20 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Não confia em homens, não confia em promessas, julgamentos humanos. Não confie, queridos, porque uns confiam em carros e outros em cavalos, uns confiam em homens, outros confiam em tantas coisas. Mas a palavra de Deus me ensina, nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Alguém já prometeu alguma coisa para você e não cumpriu? Não, pode, deixa comigo. Querido, sabe, você já entendeu? Olha o absurdo. Quando a pessoa fala assim, deixa comigo, significa assim, não precisa de Deus não, pode deixar que eu resolvo. Aí você tinha que responder assim, não, eu deixo com Deus. Se Deus quiser que aquela pessoa seja instrumento para a sua vitória, Ele vai usar. Mas quando a pessoa fala assim, deixa comigo algo que eu resolvo, já excluiu Deus. E você ficou feliz e aliviado, porque Ele prometeu que vai falar com fulano, que vai abrir uma porta aqui, que vai fazer um negócio aqui, que vai me dar um contrato assado, que vai trazer outros clientes. Vai deixando com os outros. Vai deixando com os outros. A palavra do Senhor diz assim, eu confio no nome do Senhor nosso Deus. 2 Samuel 23,
Versículo 30. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com meu Deus posso transpor muralhas. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Eu só posso transpor muralhas, queridos, com Deus. Não é com Joãozinho, deputadinho, senadorzinho, empresáriozinho, riquinho, socialite. Eu só posso transpor com Deus. E a Bíblia diz, e quem é Deus? Além do Senhor, Senhor sobre todas as coisas. Ele tem debaixo dele a soberania sobre todo o universo, sobre todos os homens, sobre toda a natureza, sobre toda a criação. Ele é o Senhor. Nossa vitória, queridos, depende do agir de Deus em nossas vidas. E Josué deixa isso muito claro para mim. A estratégia para Josué foi uma estratégia sobrenatural. Sobrenatural. Eu fui oficial superior da Marinha, trabalhei 32 anos, entrei no Colégio Naval com 14, fiz o curso de Comando de Estado-Maior, para aprender estratégias, a diferenciar estratégia de tática. E existem estratégias militares maravilhosas ao longo da história. Você vai olhar Alexandre o Grande, você vai olhar a Batalha do Peloponeso, você vai olhar as guerras da própria Primeira e Segunda Guerra Mundial, além de outras ao longo da história. Uau, que impressionante essa estratégia. Mas eram estratégias de homens com recursos que eles possuíam contra outros homens que foram surpreendidos por não aguardarem aquela estratégia. Fator surpresa. Você quer ganhar uma guerra? Presta atenção, o primeiro fator é surpresa. E para que a surpresa não seja estragada, fica calado. Fica calado. Eu vou chegar para o Marcos e vou falar assim, Marcos, não conta para ninguém, não, só vou contar para você. Nós estamos preparando uma surpresa para o Joel. Né? Aí o Marcos, pastor, mas não conta não, senão vai estragar a surpresa. Aí ele vai chegar para o Lúcio, o pastor me contou, mas eu não conta para ninguém não, tá? Que tem uma surpresa para o Joel. Mal sabe ele que a surpresa é jogar em cima do Joel 10.000 baratas, mas deixa isso para lá. Quem conhece o Joel sabe qual é o motivo dessa citação. Aí o Lúcio vê o Joel, Joel, eu não devia te contar não, cara. Mas no final do culto de domingo o pastor disse que vai fazer uma surpresa para você. Me conhecendo como o Joel me conhece, ao longo de mais de uma década, no domingo o Joel não vai nem aparecer. Você entendeu? Olha só, cara, eu já estou negociando com o fulano, está quase saindo, já era, perdeu. Querida, me ajuda, está uma confusão no meu casamento, meu marido está falando isso e fazendo, perdeu. Olha só, eu estou comprando um imóvel, mas você não conta para ninguém não, que imóvel é lindo. Perdeu. Fator surpresa. Presta atenção, o adversário sabe como é que o mundo reage. Mas o adversário não sabe como um homem e uma mulher de Deus são capazes de reagir, imbuídos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala, resiste a Ele. Resiste a Ele. Fator surpresa, queridos. Quem é Deus além do Senhor? Para Jericó, uma estratégia sobrenatural. Por isso que as pessoas acham que isso é lenda. Não tem como acontecer. Não tem como muralhas desse tipo ruírem, não tem como. E isso é fábula.
Aí você, ingênuo, chega assim, olha, lá na vigília, para o ímpio, para os moradores de Jericó. Deus falou que vai me abençoar muito. Não tem como isso acontecer, querido, olha a tua dívida. Não tem como, olha a gravidade da tua doença. Olha a tua vida infeliz, olha só, a tua família totalmente destruída. Aí você vai, acho que eu exagerei na minha esperança. Se queremos grandes conquistas, queridos, nós temos que seguir à risca, presta atenção, o planejamento e as estratégias que Deus dá. Arrisca! Se alguém tivesse se filtrado em Jericó e falado assim, olha, no 7º dia eles vão gritar, eles tinham preparado no 7º dia pedregulhos, óleo quente, a pedras incandescentes, lançados sobre o povo de Israel, e eles não iam conseguir gritar, eles iam gritar de medo, fugindo. Você está entendendo, querido? É lindo isso, fica quieto, em silêncio. É assim que a gente vence as nossas batalhas, dependendo de Deus, confiando em Deus, esperando em Deus, calado. Se Josué tivesse desobedecido qualquer coisa, 6 voltas calados. 6 voltas calados? Eu amo essas almofadas. 6 voltas calados, aí o povo ia chegar. Marcelo, vou ter que usar você de exemplo. Aí Marcelo chegava, pastor, 4 dias já, está de bom tamanho, né, pastor? Para que ficar dando mais volta, pastor? Está todo mundo cansado. Olha só, para que culto quinta? Para que culto terça? Para que vigília sexta? Ai, está todo mundo cansado. Deus mandou 6 voltas calado, 7ª volta, 7 vezes, 7º dia, 7 vezes. E aí o povo ia gritar. Se tivesse abreviado o planejamento para facilitar a vida do povo de Israel, eles tinham sido derrotados. Se eu não fizer o que Deus quer que eu faça, eu vou ser derrotado. Se você não fizer o que Deus quer que você faça, você vai ser derrotada. Você pode começar muito bem, dando as voltinhas caladinhos e tudo mais. Pode deixar, eu tropeço, mas eu não caio não, gente. Eu só tropeço, caio, eu não caio não. Faça o que Deus quer que você faça. Acabe o que Deus mandou você acabar. Vá aonde Deus mandou que você vá. Venha para onde Deus manda você vir. Faça o que você tem que fazer. Mude o que você tem que mudar. Se arrependa do que você tem que se arrepender. Porque senão não vai ter muralha que caia. Você pode dar 1, 2, 3, 4 e achar que já aconteceu. Se você mudar qualquer coisa que Deus quer, não acontece. Por isso assim de crente. Aí eu não sei porquê. Eu preciso de orações poderosas. Eu preciso procurar pessoas que possam resolver esse problema para mim. O maior obstáculo para nós mesmos, somos nós somos a maior muralha a ser derrubada. A palavra de Deus diz assim, em Josué 2:9, porque a cidade já estava com medo tremendo do povo de Israel. Lembram? A pastora Isabela mencionou aqui no domingo que os espiões, quando estavam na casa de Raabe, ela disse para eles, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Presta atenção, Josué sabia e Raabe, a prostituta, sabia também. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Por quê? Porque os moradores de Israel ouviram falar do Deus. Desculpe, os moradores de Jericó ouviram falar do Deus de Israel. Engraçado, a gente é filho de Deus, está aqui na igreja o tempo todo ouvindo falar de Deus, das maravilhas de Deus, do poder de Deus, e a gente está da mesma forma. Entra e sai da mesma forma.
O povo incrédulo de Jericó, só de ouvir as façanhas de Deus, tremeu na base. A gente, por saber o poder de Deus, a misericórdia dele e o amor dele sobre nós, também deveríamos tremer na presença de Deus. E a gente, às vezes, se comporta na casa de Deus pior do que no cinema. Porque no cinema você não quer perder a história. Ai, não posso perder a história. Se eu for no banheiro, eu estou apertado. Tem mulher que fica assim, né? Mas eu não posso sair porque eu vou perder a história. Ah, mas aqui na igreja, com Deus, casa de Deus, posso fazer o que eu quiser, eu ando a hora que quiser, bato papo, atendo o telefone, vou lá conversar com fulano. Tremer significa reverência. O povo de Jericó tinha reverência, medo, tremor. A gente não tem medo de Deus, mas a gente precisa ter temor de Deus. Temor a Deus. Temor a Deus. Quando Israel começou a rodear o muro, alguns dizem assim, esse pavor aumentou ainda mais. No primeiro dia eu até acredito que o pavor tenha aumentado ainda mais. Falaram, chegaram, é agora. Eles estão dando volta. Tenho certeza que quando eles concluírem essa volta, eles vão atacar, vai surgir algo. Ih, surgiu nada. No segundo dia começou tudo de novo. Aí, interessante. É que nem a pessoa quando peca, né? Ih, não veio nenhum raio na minha cabeça. Pensei que eu ia atravessar a rua e ser atropelado. Pensei que Deus ia me sufocar, ia desligar o meu fornecimento de oxigênio. No terceiro dia, queridos, aquele pavor virou zombaria. Ficou engraçado ver aquele povo dando volta. No quarto dia, então, eu imagino que eles estavam gargalhando. Mas você não entendeu? A cada volta, o povo de Jericó se desarmava mais. A cada volta, eles se achavam mais fortes. Por quê? Porque aquele povo não fazia outra coisa senão dar volta. Na nossa vida é assim também. Vá rodeando as suas muralhas. Vá rodeando as suas conforme Deus mandou. Na exatidão do que Deus determina. É muito cansativo, às vezes como pastor, você aconselhar pessoas. Você vê que aquela pessoa está indo para o buraco. Você vê o que aquela pessoa está fazendo aos olhos de Deus. Não é correto. Você avisa a pessoa, mas a pessoa, eu vou continuar. Então vai. E se prepare, porque o povo de Jericó vai trucidar você. É muito cansativo. Você chama, ou melhor, a pessoa procura, você conversa e a gente vai sempre conversar. A gente não manda, queridos, a gente orienta. A gente não dá ordens. A gente orienta de acordo com a palavra de Deus. Não, porque tem situações que se dependesse do meu ego, eu ia falar, faz isso! Aí Deus fala assim comigo, não é isso que Ele vai fazer. E aí eu tenho que falar exatamente aquilo que Deus quer que aquela pessoa faça. Deus falou, Josué, 6 dias, 6 voltas, caladinho. 7º dia, 7 voltas. Então vocês não vão, né? 6 mais 7 dá... Misericórdia, obrigado, Lúcio. Só você fez a escola, só ele sabe a aritmética. Joel está até agora, precisa de um ábaco. 1, 2, 3. Por favor, queridos, que eu já ouvi gente falando assim, ai, as muralhas caíram com 7 voltas. Só se for na tua Bíblia. Bíblia a gente lê gramaticalmente e a gente interpreta a Bíblia como ela tem que ser interpretada. Primeira regra de hermenêutica, interprete a Bíblia não, gramaticalmente. Gramaticalmente. Eu pensei que alguém fosse falar, fiquei esperando, mas ninguém falou. Dei até a pausa para vocês responderem. Nossa batalha é um exercício para nossa fé. Mas se Deus é tão poderoso, por que esperar 7 dias? Ué, Deus tem tanto poder? Por que eu tenho que esperar 7 dias? Eles não esperaram 7 dias para abrir o mar vermelho.
E agora eu vou ter que esperar 7 dias por quê? 7 meses por quê? 3 semanas por quê? A gente quer que Deus faça agora. E Ele tem poder para fazer agora. Seu nome é Já. Quem deu aquela terra a Israel foi Deus. Promessa lá que foi feita a Abraão. Cerca de 500 anos antes desse fato suceder. Aquela terra já era deles. Então, por que esperar 7 dias? E ele ainda tem que fazer esse trabalho cansativo de ficar dando volta. Quem mais reclamava, queridos, é quem carregava a arca da aliança. Porque tinha o peso da arca para carregar. Por que 7 dias? Por quê? Primeira coisa que você já entendeu, quando você lê essa passagem toda, é que as muralhas não caíram por causa das buzinas que foram tocadas pelos 7 sacerdotes. As muralhas não caíram por causa dos gritos. Para com isso. As pessoas gostam. Não, porque os gritos na frequência certa causaram uma ressonância e aquelas pedras de tonelada. Ciência tenta explicar, queridos. Não foram os gritos, quem derrubou as muralhas foi Deus, tão somente Deus. Não vai ser o seu esforço, não vai ser a sua capacidade. Você pode, eu sou um brilhante negociador. E agora esse negócio está difícil, aí você está orando, aí Deus já vitória. Sabia, eu sou realmente muito bom. Infeliz. Se eu fosse Deus, eu falava, a partir de agora você não vai fazer negócio mais nenhum na vida. Porque a glória é de quem pertence a ela. A glória é de Deus. A glória é de Deus. A glória é de Deus. O que Deus estava fazendo com aquele povo? Por que 7 dias, queridos? É claro que você sabe que 7 fala, quando você vai estudar gematria, 7 fala de Deus, é o número de Deus, 7 dias, 7 anos, 7 semanas, e vai por aí fora. E ainda por que no 7º dia tinha que rodear 7 vezes? Rodear uma vez só já era cansativo a beça. Agora, pessoas, estou morrendo, me leva para o deserto de volta. Todo mundo imagina que eles estavam garbosamente marchando ao redor de Jericó. Vai lá, está lá. As ruínas da muralha de Jericó. Presta atenção, em Jericó você não vai encontrar nada. Você só vai encontrar o resto das muralhas, onde a gente vai ver lá em Israel, na nossa caravana. Aí depois tem a Nova Jericó, que é pior que favela. A Nova Jericó é pior do que favela, só tem miséria, só tem pobreza. Porque isso também é promessa bíblica, que não haveria de se erguer ali outra cidade. Sete dias. No 7º dia, 7 voltas. O que Deus estava fazendo com aquele povo? Esvaziando a arrogância deles e convencendo-os de que era necessário fortalecer a fé. Era um exercício de fé. Deus, como bom professor que é, olha para mim e fala assim, o Álvaro é muito inteligente, eu sei, foi ele que me deu essa inteligência. Então o Álvaro, para aprender, não precisa de muita coisa não. Só dou uma situação ali para ele, ele já vai aprender o que é que ele tem que mudar na vida. Mas tem crente burro. E aí que Deus dá aquela prova, eu não estou conseguindo resolver esse problema. Eu não estou querendo mudar, não estou querendo fazer o que eu tenho que fazer. Não estou querendo fazer os acertos, os acordos com Deus que eu tenho que fazer. E aí fica ali, marcando o passo, não sai do lugar. Você está entendendo, gente? Aquele povo precisava disso tudo que Deus mandou fazer. Da mesma forma que eu e você. Se você aprender rápido, você passa de ano rápido com Deus. Mas com Deus a gente só passa de ano quando aprende. Não tem papai pagou, passou não, queridos. Essa faculdade, eu quero fazer essa faculdade porque é muito fácil de passar. Não, a pessoa não quer nem estudar, é impressionante. A pessoa só quer facilidade. Ela não quer nem saber se depois vão olhar o diploma dela. Nessa faculdade aqui tá fora, não quero essa pessoa trabalhando comigo não.
Com Deus, a gente só passa de ano quando a gente aprende. Conheço crentes que têm 30 anos de crente, na mesma vidinha, merreca, no mesmo relacionamento pobre com Deus. Por quê? Porque não aprende. Estuda, querido. Estuda para passar de ano. Esse povo precisou de 6 dias, 6 voltas, 7º dia, 7 voltas, 13 voltas. Precisou gritar para aprender que nós dependemos de Deus. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.